O universo é algo extremamente vasto e, como garantem os cientistas, continua a se expandir. Com milhões de galáxias espalhadas por todo esse espaço, será que só a Terra conta com formas de vida inteligente? Essa é uma pergunta que o homem espera para saber a resposta desde que tomou consciência de outros planetas por aí. Aliás, a humanidade não espera de braços cruzados para que esse mistério seja resolvido. Inúmeros estudos já foram feitos sobre o assunto e algumas teorias dizem que pelo menos 100 milhões de galáxias podem ser habitadas por aliens. Outras hipóteses dizem que ainda os ETs, apelidinho carinhoso que costumamos dar aos supostos seres que vivem fora do nosso planeta, controlam a economia mundial e até mesmo o Vaticano. Bom, seja lá a sua opinião sobre esse assunto, a verdade é que há eventos que deixam uma pulga atrás da orelha, como você está prestes a descobrir. Conheça agora os casos que mais deixaram pessoas intrigadas sobre supostas visitas de aliens ao nosso mundo. Caso Roosevelt. Se você curte teorias da conspiração e histórias relacionadas com supostos avistamentos de OVNIs, então você está certamente familiarizado com o caso Roosevelt, um dos incidentes ufológicos mais famosos de todos os tempos, e que ano passado completou 70 anos. Descoberta intrigante. Tudo aconteceu no ano de 1947, na primeira semana de julho, quando um homem chamado Mac Brazel se deparou com estranhos destroços do que parecia ser um acidente aéreo enquanto cavalgava por seu rancho, situado no noroeste de Roosevelt, no Novo México. Segundo o rancheiro, como havia chovido muito na noite anterior, ele havia saído para checar o seu rebanho de ovelhas quando encontrou fragmentos de metal espalhados por sua grande área, assim como vestígios de que algo havia colidido e se arrastado por centenas de metros. Brazel chegou a coletar algumas das peças metálicas que encontrou e mostrar a alguns amigos e vizinhos, até decidir relatar o ocorrido ao xerife local, George Wilcox. O policial provavelmente pensou que os destroços podiam ter alguma conexão com testes militares na área e entrou em contato com o pessoal da base aérea de Roosevelt para pedir auxílio com a investigação. Os militares enviaram o Major Jesse Marcel para descobrir o que estava acontecendo, acompanhado de Brazel e também do George e de um membro da Counterintelligence Corps, uma agência ligada ao serviço secreto norte-americano. No dia 7 de julho de 1947, Jess pisou na área do suposto acidente. Durante esta vistoria preliminar, o major teria dito que o objeto provavelmente teria explodido próximo ao solo e caído no local, e então determinou a direção que estava viajando. Jess também fez estimativas da área do acidente e realizou alguns testes rápidos com peças metálicas e, segundo os rumores, teria dito que nunca havia visto nada remotamente parecido com aquilo antes. Não demorou até que a base aérea fosse novamente acionada e uma operação para a recuperação dos destroços foi organizada. Então, no dia seguinte, 9 de julho de 1947, a história estampou a capa do jornal Roosevelt Daily Record com o título Força Aérea captura disco voador em rancho na região de Roosevelt. E a partir daí, a coisa toda caiu na boca do povo e se espalhou pelo mundo. Rumores. Depois que a notícia foi divulgada, várias testemunhas decidiram se manifestar publicamente, como foi o caso de William Wood, que relatou que ele e o seu pai teriam visto um estranho objeto brilhante mergulhar do céu em direção ao solo na noite do dia 4 de julho, anterior à descoberta dos destroços. Os dois contaram que chegaram a tentar encontrar o local do acidente, mas foram impedidos por militares de vasculhar o rancho de Brazel. Também circularam histórias de que os militares norte-americanos teriam rastreado a movimentação de um objeto voador não identificado sobre o Novo México durante 4 dias até a sua queda no noroeste de Roosevelt. Outro rumor foi o de que um cara chamado Glenn Dennis, que trabalhava em uma casa funerária local, teria recebido alguns telefonemas curiosos do necrotério da base aérea. Aparentemente, o pessoal de lá teria perguntado a Glenn se ele dispunha de caixões de pequeno tamanho que pudessem ser hermeticamente fechados. Os oficiais também teriam pedido informações sobre como preservar corpos que estiveram expostos aos elementos durante alguns dias e como evitar a contaminação dos tecidos dos cadáveres. O agente funerário contou que chegou a ir à base, onde viu parte dos destroços e foi prontamente convidado a deixar o local. Glenn contou ainda que uma enfermeira da base teria revelado a ele que os militares haviam descoberto os corpos de seres alienígenas na fuselagem do suposto OVNI. Como você deve ter lido ou ouvido por aí, também circularam muitos boatos de que o governo norte-americano teria conduzido necrópsias nos supostos aliens, além de ter transportado cadáveres, destroços e todas as provas até a Área 51,
e tentado a todo custo encobrir toda a história. O segundo comunicado oficial emitido pela Força Aérea, o que eles recuperaram no rancho de Brazen, não era nenhuma aeronave, muito menos um disco voador, mas sim um balão meteorológico. Até hoje, como você sabe, o incidente causa polêmica e desperta o fascínio pelo mundo. Por outro lado, temos o pessoal que está convencido de que o governo dos Estados Unidos recuperou aliens e naves espaciais sim. E por outro, temos os céticos, que alegam que o problema é que a história está envolvendo discos voadores, cadáveres extraterrestres e conspirações militares. E são muito mais interessantes do que a simples verdade. Washington, D.C. Pouco antes da meia-noite do dia 19 de julho de 1952, um controlador de tráfego aéreo da Airport National, atualmente conhecida como Ronald Reagan, em Washington, notou estranhos pontos brilhantes na tela do seu radar. Os objetos estavam cerca de 24 km a sudoeste da cidade. O mais misterioso é que nenhuma viagem estava agendada para esse dia. Após ser notificado sobre os objetos não identificados, um dos controladores sêniores escreveu a seguinte nota: "Nós percebemos imediatamente que essa era uma situação muito estranha. Seus movimentos eram completamente radicais comparados com aqueles realizados pelos aviões." Nas próximas 2 semanas, os cidadãos de Washington alegaram visualizar uma série de luzes laranjas brilhantes pela cidade, inclusive na Casa Branca e no Capitólio dos Estados Unidos, o prédio que serve como base para o Centro Legislativo dos Estados Unidos. As aparições se tornaram tão frequentes que mesmo o presidente Harry Truman ligou pessoalmente para pedir alguma explicação das forças aéreas. No dia 29 de julho do mesmo ano, as forças aéreas deram uma conferência à imprensa e explicaram que as aparições eram um fenômeno aéreo, assim como as estrelas e meteoros, e a inversão térmica devido às condições diferenciadas do tempo. Mas será mesmo que alguém acreditou nesta conversa? Aparição de naves voadoras fantasmas em Roma. Desde a Roma antiga, os pesquisadores encontraram alguma possível evidência sobre a aparição de OVNIs. Em 214 a.C., o historiador romano Titus Livio, mais conhecido apenas como Lívio, escreveu sobre as aparições de naves fantasmas que surgiram brilhando no céu sobre a cidade. Embora as menções de Lívio sejam vagas, muitos especialistas acreditam que essa teria sido uma das primeiras menções escritas sobre a existência de aliens no mundo. Entretanto, além desses escritos, já foram encontradas uma série de pinturas em cavernas e até mesmo os egípcios são suspeitos quando o assunto é extraterrestre. Afinal, quem montou as pirâmides? A Batalha de Los Angeles. Depois que a temível armada imperial japonesa proporcionou um golpe avassalador naquele 7 de dezembro de 1941, os Estados Unidos entrou com tudo na Guerra do Pacífico. A costa leste da nação americana era considerada a mais suscetível a uma invasão do Japão, e foi necessário estabelecer rapidamente uma defesa antiaérea sólida e fornecer aos cidadãos procedimentos que pudessem seguir em caso de um ataque. Os procedimentos incluíam o estabelecimento de uma guarda de vigilância antiaérea e também o emprego de apagões, os quais eram utilizados naquele tempo pelo Teatro de Operações da Europa. O ataque a Pearl Harbor fez os americanos entrarem na guerra e foi responsável por deixar a costa leste do país em alerta, pois temiam um novo ataque japonês por água ou ar. Aproximadamente às 2h25 da madrugada de 25 de fevereiro de 1942, as sirenes antiaéreas foram ativadas pelos militares em Los Angeles. A Califórnia foi sendo sistematicamente apagada e as pessoas pularam de suas camas em pânico. Milhares de soldados dirigiam-se imediatamente aos seus respectivos postos. Algo havia sido avistado nos céus, se aproximando da cidade, e a possibilidade de um ataque inimigo em seu próprio território parecia uma possibilidade bastante real para uma nação agora em guerra. Sem saber o que se aproximava à cidade, a 37ª Brigada de Artilharia Costeira começou a disparar suas armas antiaéreas contra o objetivo. Milhares de testemunhas do incidente descreveram a nave inimiga como um objeto grande que permaneceu imóvel sobre a cidade, enquanto o exército norte-americano disparava com tudo o que tinha. Pouco depois deste misterioso objeto, sem arranhão algum, começou a se deslocar lentamente para Santa Mônica e Long Beach para desaparecer da vista por completo depois. Na manhã seguinte, dia 26 de fevereiro, o jornal Los Angeles Times trazia a matéria: "O exército diz que o alarme foi real." Entre as fotografias do incidente apresentada no artigo, além da foto do objeto em questão, também se viu uma mulher mostrando um travesseiro destruído por estilhaços e a um residente segurando um cartucho, que não explodiu. Mas uma imagem se destacava entre todas e foi feita por Frank Warren. Acredito que muitos de vocês já devem ter visto pelo menos uma vez esta imagem.
saiba que ela é real e foi obtida durante a Batalha de Los Angeles por Frank Warren. Nela vemos um objeto sendo iluminado por 9 refletores. Turquia. Os avistamentos na Turquia ocorreram durante vários meses em 2008, e os vídeos disponíveis são considerados por muitos entusiastas como as mais importantes imagens de um OVNI de todos os tempos. O objeto foi visto próximo à capital do país, Ankara, e quem capturou as imagens foi um guarda de um complexo, embora inúmeras testemunhas confirmem ter presenciado as aparições. Embora também o importante centro de pesquisas em ufologia tenha atestado a veracidade do material, cientistas turcos acreditam que os filmes não passam de animações criadas por computador. Bom, não é de hoje que pessoas de todo o mundo afirmam ter avistado objetos voadores bem estranhos nos céus. E a verdade é que a possibilidade de que não estejamos sozinhos neste universo infinito sempre fascinou a humanidade. Mas e você? Acredita em tudo isso? Deixe a sua opinião nos comentários, não esquece de deixar o seu gostei e também se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.